Você não grava vídeos porque não tem equipamentos? Hoje eu vou te mostrar como eu fiz. É uma receitinha? Talvez. Para você que tem pressa, pode ser um modelo, uma ideia de como improvisar. Mas explico conceitos para você improvisar com consciência. Ter ideias de como melhorar ou resolver algo que pode não estar surtindo o efeito desejado. Salve, salve pré-hacker! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Carlos e você está no pré-hack. Um passo a passo do que você precisa dominar antes de apertar o hack da sua câmera. Eu tive outros canais onde uns eu aparecia e outros não. Mas qualidade de imagem e aparência profissional foi o que eu sempre persegui nos meus vídeos. No início não temos equipamentos e não sabemos ainda se vale a pena investir em um. Então eu improvisei e a partir de agora te mostro o refletor que eu utilizei por bastante tempo. Mas não só isso, vou reformar e detalhar como eu construí, os conceitos que considerei na construção e, principalmente, as limitações e o porquê elas existem. Como eu falo aqui neste canal, conhecendo conceitos, se você tiver que improvisar ainda mais devido às limitações, você vai fazer isso com sabedoria. Equipamentos não podem ser fator limitante para você não melhorar a qualidade dos seus vídeos. Antes de partir para um equipamento com melhores recursos, explore todo o potencial daquilo que você tem em mãos. Hoje eu vou reviver um velho amigo meu que me ajudou a improvisar muito. Então aquilo que eu utilizava como desculpa para não gravar meus vídeos, isso daqui me ajudou muito a quebrar essa barreira da desculpa. Então esse meu velho amigo, como que eu fiz ele? Tá? O que eu vou te mostrar aqui não é um tutorial para você fazer igual. É só para te mostrar que com conceito você consegue improvisar e tomar soluções, tirar tudo aquilo que sai da sua frente que te impede de estar gravando vídeos. Então no meu caso eu tinha a deficiência de iluminação aqui no meu ambiente, as minhas câmeras não tinham ISO suficiente para captar do jeito que eu queria, então eu precisei criar uma iluminação artificial, uma iluminação controlada. Então o que eu utilizei para isso? Eu utilizei uma caixa, né, que está aqui, essa daqui é uma caixa de monitor que veio junto com o monitor, mas não precisa ser isso daqui, pode ser qualquer outro tipo de caixa. Preciso de uma fita adesiva dessas de caixa também, preciso de uma quantidade boa de fios e preciso também de um bocal de lâmpada. Um bocal de lâmpada que vai fixar as lâmpadas na minha caixa. Então, primeiramente, como que eu vou reviver isso daqui? A ideia não é ser um tutorial. O que eu quero te mostrar é que mesmo com uma improvisação, se você faz com conceitos, você consegue colocar a coisa de forma mais sólida, mais firme e consistente para aquilo que vai atender às suas necessidades. Então o que eu preciso hoje? Eu preciso hoje de uma iluminação grande, né? Eu poderia estar gravando contra uma janela quando bate o sol ela realmente se torna uma fonte grande de luz. Quando tem uma cortina, principalmente porque a cortina vai se tornar essa nova fonte de luz. Mas eu particularmente não gravo contra a janela, principalmente vídeos longos, porque assim, já tive experiências de entrar uma nuvem, mudar um pouco a característica da iluminação, ou o tempo passa, o sol muda de posição, principalmente para gente que está começando agora e demora muito para gravar nossos vídeos, a iluminação do começo do vídeo ficava totalmente diferente do final do vídeo, porque eu demorava para gravar, então o sol mudava de posição. Então para rios, coisas muito rápidas, eu uso sim a luz do sol porque é muito boa. Então, para vídeos mais longos, ou vídeos que eu preciso elaborar um pouco mais, eu utilizo iluminação artificial. Aí eu faço tudo de forma controlada. Por que eu faço de forma controlada? Porque a gente não tem essa variação, a gente consegue controlar isso de forma que independe de fatores externos. A gente tem que concentrar tudo aquilo que a gente consegue controlar. Então, assim, é aquilo que eu falei, eu vou precisar de uma caixa, resumindo novamente, o que eu vou usar? É uma caixa de papelão simples, fita adesiva, uma boa quantidade de cabo e bocal de lâmpada e lâmpada em si, né? Porque não dá para iluminar se a gente não estiver usando uma lâmpada. Então eu vou começar a restaurar esse meu refletor, minha fonte de luz, primeiramente estruturando a minha caixa, porque como eu desmontei ela para guardar, eu vou reestruturar ela.
Vocês podem ver que a minha caixa ela foi utilizada para muitos fins. É uma caixa comum, eu utilizei ela para pintura da minha casa. Então ela tem manchas de tinta para todo lado. Então a primeira pode ser uma caixa normal, é isso que eu quis dizer para vocês. Então a primeira etapa que eu faço é reestruturar essa minha caixa. Minha caixa está estruturada e aí essa parte da caixa, que são a tampa dela, né? Eu não tiro, eu deixo ela aqui e você vai entender daqui a pouco o propósito disso, tá? Então o que eu faço? Qual foi a minha segunda etapa? É abrir furos nela. Eu posicionei meus bocais, coloquei ele na posição, tracei e abri furos simplesmente com estilete. Não tem nada de segredo, por isso que eu nem vou mostrar como que eu faço isso novamente, porque não tem motivo, é só abrir furos para a gente encaixar o bocal. Presta atenção no seguinte, isso aqui é uma improvisação, então eu não gasto tempo, não gasto dinheiro com acabamento, não gasto tempo demais excessivo, porque é só improvisação para o fim que a gente precisa, que é iluminar nossos vídeos. Então você viu que eu estruturei a minha caixa com uma fita simples de caixa de papelão mesmo, tá? Uma vez que eu já fiz isso, para adiantar o vídeo, eu já fiz as ligações elétricas, mas eu vou montar aqui para vocês entenderem, quem não tem experiência com elétrica, para vocês verem mais ou menos como que eu fiz. Então eu fiz ligações elétricas com um bocal importante, que seria bacana, que é importante na verdade, isso que não é bacana. É bocal que ele tem essa tampinha aqui na frente, é um anel, uma rosca. A gente utiliza isso muito para abajur, quando você coloca a abóbada que chama, né? Quando coloca a abóbada do abajur, ele é fixado aqui e você prende o abajur com esse anel. Isso aqui vai ser muito útil pra gente, por quê? Porque eu consigo colocar aqui no buraco e rosqueando do outro lado, eu consigo prender, fixar realmente. A nossa lâmpada vai ficar fixa aqui na caixa. Uma vez que eu coloquei ele aqui, ó, não sei se vai dar pra ver direitinho aí, ela tá fixada aqui, não vai sair de posição, tá? Então eu criei 3 desses bocais. Essa é uma ramificação. Quando a gente faz ligações elétricas, principalmente de lâmpadas e luzes, né, assim, o que a gente utiliza é uma ligação que se chama ligação em paralelo. Então eu tenho a ligação aqui do cabo paralelo que desce, daqui eu fiz uma ramificação. Eu não peguei e liguei daqui para outro lugar, porque aí seria uma ligação em série. Ligação em série, ele tem toda uma questão de divisão de amperes e potência de luz e tudo mais, mas o que acontece assim, para lâmpadas, para iluminação, o adequado, não vou entrar em detalhes nesse sentido, mas o adequado seria uma iluminação em paralelo, porque se queima um, não apaga o outro. E também ele tem uma condição de iluminância diferenciada, então a gente sempre, na sua casa, tudo é feito com ligação em paralelo, então a gente vai fazer aqui também ligação em paralelo. Eu fiz um ramal aqui, vou terminar de montar essa parte aqui com a ligação em paralelo, fiz um outro ramal aqui, isso é independente, esse lado é independente desse, assim, por enquanto. No mesmo modo, tá? Ligação em paralelo exatamente igual um lado com o outro. Bom, uma vez que eu terminei toda a ligação aqui, ó, como vocês podem ver como ficou por dentro aqui, né, os bocais já em posição, o importante está aqui. Eu fiz um ramal em ligação em paralelo, outro ramal em ligação em paralelo. O que eu fiz aqui no final? Liguei em paralelo também num fio. Eu juntei os 2 ramais, separei os fios e liguei isso num cabo também, o mesmo cabo. É importante mencionar o seguinte, é adequado que se você for fazer a mesma coisa, comprar bastante cabo, tá? No caso aqui eu estou usando por uma área de 3 metros, eu comprei quase 7 a 10 metros de cabo. Por quê? Parece que não, mas essa ligação aqui, ela consome bastante. Das outras vezes que eu fiz, eu fui fazendo as ligações e no final restou pouco cabo para mim manipular o meu refletor no ambiente que eu precisava fazer as minhas gravações. Então, a gente precisa de flexibilidade, então cabo é barato, eu comprei bastante cabo. Eu não sei se eu mencionei, assim, quando a gente fala em cabo também, o adequado a gente comprar também, não pode esquecer de comprar o plug de interruptor, e algumas vezes até nos outros refletores que eu tinha, como eu não tinha uma perspectiva de comprar um refletor a tão curto prazo, eu coloquei um interruptor mesmo. Então eu ligava e desligava no interruptor e não na tomada. Isso é uma dica bacana. Um cuidado que você tem que ter é papelão, gente. Papelão, energia elétrica.
e lâmpada esquenta. Então, assim, interruptor, assim, gravou, tem uma pausa, alguma coisa que você precisou parar de gravar, desliga, porque isso esquenta. As lâmpadas normalmente esquentam, tá? Então você tem que controlar isso aqui para de repente não pegar fogo, tá? É muito adequado você, se você for fazer, né? Não é um tutorial, não estou recomendando fazer isso, eu estou mostrando como eu improvisei as minhas coisas aqui. Depois que eu fiz toda a instalação, lâmpada. Eu escolhi esse tipo de lâmpada aqui, de LED, por alguns motivos que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas o que eu achei bacana desse par LED que eles chamam é que ele é bem curtinho. Para minha caixa, como é uma caixa de monitor, né? Se você fechar a tampa aqui, ó, dá para ver que ela é uma caixa bastante estreita. Então, se eu utilizar uma lâmpada muito grande, ela não vai caber aqui dentro. Então, o adequado, o que eu achei melhor, se você pesquisa na sua região, eu pesquisei bastante, o que eu achei melhor foi essa lâmpada, que tem um índice de luminância muito bom, tem um índice de reprodução de cor também bacana. Lâmpada DLG, simples, normal, não tem nada de segredo. O que eu fiz? Eu tirei o difusor daqui da frente. Existem alguns motivos para a retirada desse difusor que eu vou explicar logo na sequência. Você vai entender, porque tudo é feito com conceito. A gente fala aqui que é improviso, mas improvisar com sabedoria, tá? Então eu tirei o difusor daqui da frente e vou colocar no bocal no lugar. Lâmpadas em posição, a próxima etapa é a gente colocar um refletor de luz, queria assim, o que vai gerar a nossa nova fonte de luz. Então, antes disso, que eu falei que eu ia explicar alguns conceitos, eu vou fazer algumas explicações aqui. Aqui eu tenho lâmpadas de 11 watts LED, né, que é um pouco diferente da lâmpada que a gente tem, aquelas 100 watts e tudo mais. Essas são lâmpadas de conceitos diferentes, mas assim, seria o equivalente a 100 watts de lâmpada normal. Com 11, tenho 66 watts potência LED, que seria equivalente a quase 600 watts de uma lâmpada normal. Eu preciso de bastante iluminação aqui no meu ambiente, minhas câmeras não têm uma capacidade de buscar o ISO tão fortemente, então eu coloquei bastante lâmpadas assim. Tirei o refletor por quê? Porque quando você tira o difusor que já vem, esse daqui eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, quando você tira esse difusor, você concentra o foco de luz, né? A característica do LED é de jogar isso para frente ou num ângulo menor do que lâmpadas normais. Então o foco de luz já é paralelo, quase que paralelo para frente. Quando eu tenho muitas coisas na frente da minha fonte de luz, ela diminui a potência. Então não teria o porquê eu deixar isso aqui e encher de lâmpadas aqui. Então eu posso reduzir ou utilizar uma quantidade adequada de lâmpadas e tirar isso aqui para não perder potência. Eu quero potência, então eu tirei por dois motivos. Eu tirei o difusor daqui para não perder potência antes da hora e para poder equilibrar a minha nova fonte de luz. Com isso, como eu jogo a luz para frente, ela vai num foco paralelo, os raios de luz de um LED são quase que paralelos para frente. Eu não preciso colocar papel alumínio, reflexão atrás, porque não vai iluminar para trás. Se vocês pudessem ver, que vocês não vão conseguir ver aqui, porque até é difícil, não tenho como gravar isso aqui, atrás das lâmpadas fica praticamente escuro, não tem aquela iluminação, porque vai tudo para frente. Então assim, uma vez que eu criei toda a minha fonte de luz, já distribuí minhas lâmpadas, eu preciso criar a minha nova fonte de luz. É aquilo que eu estava falando para vocês agora há pouco. Você grava perto de uma janela, não é a janela em si que é a sua fonte de luz grande. É o sol e também, assim, quando você trabalha com uma cortina, ou até mesmo o vidro acaba criando a sua própria reflexão, mas assim, a cortina, a janela se torna a sua nova fonte de luz. Uma fonte de luz que a gente precisa para sombras difusas é quanto maior, melhor. Então, é o tamanho da fonte de luz que afeta a sombra e não a potência. Então, assim, o que eu coloco aqui eu procuro ter um refletor, o que eu tentei fazer, o que eu busquei aqui é fazer um refletor maior, para ter uma fonte de luz maior, para suavizar minhas sombras. Então não é encher de papel aqui, encher de reflexão aqui na frente, que vai tornar minha sombra mais suave.
a diferença de potência da iluminação, ela não dá na sombra. O que dá a diferença da sombra é o tamanho da fonte de luz. A potência mais forte ou mais fraca vai fazer com que gerem mais brilhos ou menos brilhos, mais intensidade e menos intensidade nessa luz. Então, assim, se eu jogo muita potência demais, em excesso, se fosse um LEDzão aqui, vamos imaginar assim, eu tenho capacidade de jogar 1000 watts aqui. O que aconteceria é assim, a luz iria estourar ou iria começar a gerar reflexos no meu rosto onde eu não quero. Então, todas as pessoas têm assim, o T principalmente no rosto das pessoas, é uma fonte onde tem uma incidência de oleosidade maior e é onde normalmente vai gerar mais brilho. Então, se a potência da iluminação for muito grande, você vai aumentar os brilhos, os reflexos no rosto do seu interlocutor e não suavizar, não vai deixar a sombra mais dura ou mais suave em função disso. Sombra mais dura ou suave é tamanho de reflexão. Então aqui eu não vou precisar encher de papel manteiga. O que eu vou fazer é simplesmente colocar uma folha na frente do meu refletor. Para isso, eu preciso simplesmente posicionar aqui. Poderia estar criando aqui um sistema de fazer um corte aqui, jogar meu papel manteiga por dentro. Ficaria mais fácil de montar e desmontar todo o sistema. Mas como isso aqui para mim hoje é improviso, porque eu tenho consegui comprar uma iluminação profissional, eu não vou fazer isso. Eu não fiz isso para mim da outra vez, porque é improviso. Para mim, o conceito de improviso é coisa rápida. Então aqui eu vou montar isso para vocês como eu montei, jogo rápido, simplesmente pega um pedaço de papel manteiga, fita crepe e é só posicionar e colocar, entendeu? Bom, papel manteiga posicionado, não preciso também ter muitos cuidados com isso. A ideia é que a luz incida sobre o papel manteiga vai refletir essa luz para fora, vai deixar transpassar essa luz para fora. E isso faz com que o papel manteiga se torne uma nova fonte de luz, uma fonte de luz grande. Por quê? Cada lâmpada é uma fonte de luz, certo? Só que uma lâmpada de luz num diâmetro de 10 centímetros, muito pequenininho. Quando eu faço esse tipo de ligação, quando eu faço uma caixa como essa, eu transformo o objetivo maior é transformar esse papel manteiga gigante, grande, na sua nova fonte de luz. Essa nova fonte de luz vai ser grande, vai gerar sombras difusas para você. Então, eu consegui colocar aqui nessa caixa uma potência razoável de lâmpadas, assim, não é nada também excepcional, o suficiente para mim gravar meus vídeos. E aqui eu gerei aqui a difusão, mas não por diminuir essa potência, a difusão porque eu tornei a minha nova fonte de luz gigante, grande, tá? Vou dar uma ligada aqui para vocês darem uma observada. Então assim, tá vendo que as 6 lâmpadas estão ligadas e gerou uma nova fonte de luz grande aqui. Eu deixei as tampas, eu falei para vocês que eu ia explicar depois, eu deixei as tampas da minha caixa aqui de propósito. Lembra que eu falei que eu ia deixar a tampa de propósito? Porque ela se torna o que em refletores profissionais o pessoal chama de bandor. Então assim, ou eu utilizo colmeia, que é igual o que eu tenho aqui, depois eu posso mostrar para vocês, ou eu utilizo bandor para controlar o vazamento de luz. Então, quando eu quero iluminar o meu interlocutor, mas eu não quero ter vazamento de luz para o meu fundo, para o meu cenário, eu preciso fazer isso de forma controlada. Ou eu utilizo uma colmeia ou eu utilizo bandores em iluminação profissional. Então aqui foi uma forma que eu consegui de simular o bandor de refletores profissionais. E funcionou muito bem, porque assim, eu deixei o meu papel manteiga para dentro do meu sistema aqui, sem encostar nas lâmpadas, porque seria perigoso. Por isso até o papel manteiga também, porque o papel manteiga tem uma condição de aguentar temperaturas maiores, isso aqui vai para o forno. E aqui eu consigo controlar, aqui mexendo na minha tampa, eu consigo controlar a incidência de luz que eu quero controlar para frente ou deixar vazar mais ou menos luz. A ideia é controlar em cima do nosso interlocutor. Então, resumindo aqui, eu utilizei uma caixa qualquer que você pode usar. O ideal é não ter uma caixa muito ampla, nesse sentido, muito profunda, porque a luz ela perde intensidade com a distância.
Então aqui eu utilizei uma caixa bem estreita. Eu utilizei lâmpadas LED, porque jogam o foco de luz para frente, o facho de luz para frente em ondas paralelas. Essas ondas vão bater no papel manteiga e vão gerar a minha nova fonte de luz. Basicamente é isso. Então não tem desculpa para você não gravar seus vídeos. Isso aqui fica bom ou não fica bom? Vamos ver já. Essa aqui já é uma cena que eu estou gravando com o meu novo refletor, o meu refletor improvisado que eu usei por muito tempo. Você pode ter uma ideia disso, porque aqui ó, você está vendo que o meu refletor normal, né, com a colmeia que eu mencionei anteriormente, ela está desligada. Então assim, o setup de iluminação, eu estou utilizando aqui o meu refletor principal, gerando reflexos principais no meu rosto, sombras. Estou utilizando uma bola chinesa para simplesmente suavizar o excesso de sombras do outro lado. Tem uma luz, uma contraluz aqui no teto, que está fazendo o meu recorte. Tudo muito simples, tudo muito no improviso. Só que eu não estou utilizando equipamentos nenhum equipamento específico, especial. Está sendo gravado, como você pode ver, está sendo gravado com o celular. Então não tem desculpa para você não estar fazendo seus vídeos. A ideia não quero nem criar essa pressão em cima de você, não é uma questão de desculpa não. Você tem que ter noção, se você não grava porque você está com algum bloqueio e você está utilizando, não tenho equipamentos, não tenho condições, não tenho isso como desculpa para não fazer isso. Bloqueio a gente trabalha, bloqueio a gente tem ferramentas, você consegue criar roteiros, consegue ter ferramentas para trabalhar em cima dos seus bloqueios. Mas as pessoas, no geral, não dão desculpa para os outros, a gente dá desculpa para nós mesmos. Então assim, por muito tempo eu dei desculpa para mim mesmo que eu não gravava vídeos porque eu não tinha equipamentos. E é isso que eu quero passar para vocês, eu não quero criar pressão onde não existe, tá? Então uma vez que eu entendi que eu conseguia gravar mesmo sem equipamentos, eu entendi que o meu bloqueio estava no criativo, a minha dificuldade estava no criativo. E aí eu fui trabalhar em cima do criativo. Então, antes da gente resolver um problema, a gente tem que identificar onde esse problema está. Qual que é o problema real que está acontecendo comigo, que está acontecendo com você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente criou aqui, eu refiz aqui um refletor que eu usei por muito tempo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser repetir, já tem uma ideia boa de como criar o seu. Mas o foco principal é identifique as suas dificuldades, saiba quais são os seus problemas para poder resolvê-los. Se você não sabe o que é, não tem como resolver. Vejo vocês no próximo vídeo.